Estamos de volta com a entrevista especial com o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, nesse Band Cidade Especial. Governador, nós estamos falando no primeiro bloco, falamos de educação, falamos de vários outros setores e não poderíamos agora deixar de falar da saúde, que tem uma dívida histórica e que esse governo está prestes a conseguir sanar essa dívida, né? É verdade, a gente recebeu o governo com cerca de 750 milhões de reais em dívida da saúde. A gente já está aí pagando, falta só 154 milhões. Então a gente avançou muito, né? Além de continuar investindo na saúde, nós investimos uma média acima de 14% na saúde dos catarinenses. No que diz respeito ao investimento obrigatório, constitucional, que seria de 12%, estamos acima de 14% de investimento em saúde. Além disso, e fora desse orçamento, nós pagamos a dívida. Estamos economizando, enfim, para pagar a dívida e também para ter a confiança dos fornecedores, né, que são parceiros importantíssimos para o Estado, que alimentam aí o consumo, né, de bens e serviços para fazer funcionar os hospitais, as clínicas, enfim, tudo que o Estado está presente na saúde dos catarinenses. E é uma questão de justiça, eu acho que é muito importante falar, que a gente está conseguindo pagar essa dívida também. Teve uma parcela de ajuda que foi do repasse, da transferência, retornando ao Tesouro do Estado, da sobra dos poderes. Foi feito aí no meio do ano e nesse final de ano também a gente contou, né, com a participação dos poderes, tanto o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e quem é que está faltando aí? Tribunal de Contas, Assembleia e o TJ, o Tribunal de Justiça. O nosso Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. São 4 mais o Executivo aí, dá 5 agentes importantes para que a gente consiga então pagar de fato essa dívida e começar a investir na melhoria da saúde dos catarinenses. Mesmo assim, a gente está fazendo isso, tá? A gente tem sonhos para a situação da saúde do Estado como um todo, inclusive os nossos hospitais que estão aí precisando de ampliação, de melhorias. Alguns deles a gente não vai ter condição de ampliá-los aonde eles estão. Então a gente está fazendo projetos, parcerias público-privadas, tudo que for possível para modificar essa realidade a médio prazo. Governador, ano que vem nós temos eleição, estamos entrando em ano eleitoral aí para as prefeituras, que é muito importante isso também para o estado de Santa Catarina, que afinal o governo é feito de forma centralizada dessa forma, né? O governador aqui e os municípios também atuando. Como é que vai funcionar o papel do governador Carlos Moisés nesse sentido e com relação ao partido? Continua no partido? Como é que vai fazer? A gente, quando assumimos o governo, naturalmente essa condição de liderança, mesmo que eu fiz ali os 2 meses de transição muito alheio ao partido, né, novembro e dezembro, porque eu quis separar e separei o partido do governo, por isso uma gestão técnica. Se nós fôssemos colocar só pessoas que são partidários, certamente nós não teríamos o resultado que nós estamos colhendo agora no final desse ano de 2019, né? Então, mas a partir daí, o que precisa? Todos precisam de um partido para estar no executivo, para ser vereador, e obviamente que como nós vamos nos manter no partido que nos trouxe até essa eleição, eu nunca fui filiado a um partido, também não tenho nenhuma razão especial para deixá-lo, então eu vou continuar honrando essa sigla, não é? E vamos fazer um trabalho aí junto aos municípios agora para termos novos vereadores, novos prefeitos e quando surge a necessidade da liderança, o governo do Estado, participar junto ao partido, o que é que eu falo quando eu digo para aqueles que querem vir para o PSL ou querem concorrer a uma eleição a vereador, enfim, pelo nosso partido, eu digo o seguinte: vocês precisam fazer o que a gente está fazendo aqui no governo do Estado. Se fizerem isso, terão meu apoio na eleição, se comprometerem a fazer nos municípios catarinenses. O que a gente está fazendo aqui, transparência, integridade, diminuição da máquina pública, economia do dinheiro público, investir e comprar bem e ter realmente zelo pela coisa pública e combate à corrupção, que são bandeiras do nosso governo, também do governo federal, eu acredito que a gente pode estar apoiando os novos prefeitos, novos vereadores. Essa é a linha. Então, está surgindo muitas pessoas, tem muita gente querendo vir para o nosso partido, prefeitos que vão à reeleição, vereadores que vão à reeleição, novos vereadores, novos prefeitos, lideranças empresariais que nunca pisaram na política, estão nos procurando. E o surpreendente é que nós temos pesquisas bem recentes agora, no mês de dezembro, e que nos apontam que o PSL ainda continua sendo, aqui em Santa Catarina, um partido que
modifica a realidade das eleições municipais. Ele aumenta aí 25%, 30%, até 40%, dependendo da pesquisa que a gente lança, o potencial eleitoral do candidato. Então, muita gente está querendo estar no partido do governador e, obviamente, que a gente não vai desperdiçar essa oportunidade. Governador, a gente vê que muda muito por onde a gente passa, tanto em algumas cidades do interior quanto nas grandes cidades, a questão da percepção que o povo tem agora da política. Porque eles estão pegando e votando em pessoas mais técnicas, que têm um discurso bem elaborado, do que aquele antigo político que não dava resultado. Né? É verdade. Aonde a gente vai, quando a gente vai, eu tenho um estilo muito próprio de sair para o interior, enfim, para fazer entregas, não para simplesmente passear e ter o carinho das pessoas só, não, eu acho que isso não é suficiente. Quando a gente tem algo de fato para fazer, uma obra para entregar, uma obra para lançar, enfim, alguma coisa para levar para os catarinenses, aí a gente comparece. Afora isso, a gente é muito bem representado pelos nossos secretários, que são técnicos. Essa é a mudança que a política trouxe, essa nova política, eu diria, né? Sem troca de cargos, né? Por apoio na Assembleia. Hoje o nosso relacionamento com a Assembleia é muito republicano. Todos os deputados foram chamados a estar conosco, alguns assim se sensibilizaram e caminham conosco, então nos apoiam na Assembleia Legislativa, fazem entregas com o governador, sim, e de forma suprapartidária, não é só o partido do governador. E isso tem sido muito positivo, né? Quando eu chego nas comunidades, as pessoas dizem assim, olha, você não mude, continue sendo exatamente o que você está fazendo, do jeito que você é, não perca a sua essência. Então, eu entendo esse recado muito claro, que o que a gente está fazendo hoje tem o respaldo da sociedade e era exatamente a mudança que os catarinenses queriam. Queriam uma nova forma de fazer política, um novo jeito, e Santa Catarina tem esse novo jeito. O senhor falou da Assembleia Legislativa, como é que está essa questão entre o Executivo e o Legislativo? Então, você entendendo bem, aos pouquinhos estão se amarrando as... Sem dúvida, eu estou muito satisfeito com o relacionamento com a Assembleia Legislativa. Os grandes projetos de grande interesse para a sociedade catarinense, que tinham origem no governo, no Executivo, foram encaminhados à Assembleia, tivemos o respaldo dos deputados, aprovamos a nossa reforma administrativa, inclusive com 100%, né, do voto dos deputados, aprovação. Outros projetos importantes para o governo do Estado foram avaliados, a questão dos incentivos fiscais, que são muito importantes para manter o nosso comércio, né, a nossa economia aquecida, manter as empresas em Santa Catarina. Também tivemos respaldo. Vários projetos importantes para o governo e muitos ainda estão sendo encaminhados. O nosso relacionamento não termina por aí. E com, na verdade, uma condição que é muito nova, que está sendo muito comentado, que alguns diziam que não ia dar certo, que teria que ter troca de cargo, que necessariamente eu teria que vender o governo, entregar as secretarias para partidos. Isso não aconteceu e está dando certo. Então, eu acredito que o que nós fizemos aqui foi um milagre catarinense. Mostrar para o Brasil que é possível, sim, que os estados podem repetir esse comportamento, de você não rifar, de você não dividir o poder simplesmente para ter apoio. Trazer aqueles que são republicanos, que querem fazer o melhor para os catarinenses, e está acontecendo. O nosso milagre já está acontecendo. Aliás, a minha eleição já foi um milagre, não é? Um momento muito diferente na minha vida, algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer na história da minha vida, mas quando eu entrei de forma muito sobrenatural nesse processo, eu já passei a acreditar desde os primeiros passos que a gente começou a caminhar na eleição, na construção do partido aqui em Santa Catarina, na organização do PSL, a gente acreditava que isso daria certo. Governador, uma das marcas do senhor que dá para perceber nesse ano de mandato aí é a humildade. É aquela questão de sentar para conversar, alinhar os pontos para que a coisa dê certo em nome do Estado. Muitas vezes a gente faz alguma coisa que pode não estar certa, mas tem uma outra posição que pode ser colocada nesse meio para a coisa andar mesmo, né? Eu costumo dizer que essa coisa do poder, né, são os freios e contrapesos, lidar com a Assembleia Legislativa, com os outros poderes, conversar. Eu acho que isso é importante. É importante ter convicções também e defendê-las, mesmo que você perde, algumas delas você perde ganhando, como a gente costuma dizer, né? Porque você acredita piamente quando você defende uma bandeira que você tem razão, que você está certo. Mas nem todo mundo precisa concordar com você e nem sempre você tem que sair vitorioso. Isso é uma lição até para que diga, olha, você está governador, mas não é só você, os projetos não são só seus, passa por um crivo, pode ser melhorado, a gente pode construir algo comum, podemos ir por outro caminho, enfim. Isso faz parte da democracia. E talvez esse seja o lado assim, mais difícil de trilhar da democracia. Por outro lado, o que não seja a democracia não nos interessa, porque é muito mais difícil. Quando você tem aí o autoritarismo, né?
passando por cima das pessoas, impondo posições unilateralmente. Se a gente não consegue construir esse ambiente, o melhor dos mundos, agora por conta da democracia, mas a gente constrói ele paulatinamente, gradativamente, até que a gente sensibilize a todos. Essa é a forma menos traumática da gente conseguir mudar a nossa vida, a vida das pessoas, as instituições, né? E valorizar efetivamente o que precisa ser valorizado. Governador, a gente tem 2 minutos agora para encerrar essa entrevista. Queria que o senhor deixasse um recado para quem está em casa, para esse ano que vai entrar aí, para as pessoas que votaram no senhor, para as pessoas que começaram a acompanhar o senhor depois de efetivamente ver sua qualidade dentro do governo. Que deixasse um recado para quem está em casa. Bom, eu costumo dizer que os nossos eleitores, aqueles que estão nos ouvindo agora, nos vendo, né, nos assistindo, eles são absolutamente responsáveis por eu estar aqui, pela nossa equipe de governo estar aqui à frente do Estado de Santa Catarina. Logo, eles são responsáveis e nós devemos a eles toda a responsabilidade e toda a entrega, e a gente vai fazer o prometido, estamos fazendo o que prometemos, não vamos nos envolver em nada não republicano, seremos um governo transparente e vamos continuar firmes assim. Eu tenho a mais absoluta certeza que o catarinense está satisfeito com a nossa gestão. A nossa média de aprovação nas últimas pesquisas que nós fizemos é acima de 70%. Isso mantém o nosso eleitor muito próximo a nós. O nosso eleitor ele não está arrependido do voto. E é isso que a gente quer dizer, agradecer a todos pelo apoio e tenham certeza que nós estamos honrando a confiança e cada voto que nos foi confiado pelo cidadão catarinense, por aqueles que são catarinenses de coração e por aqueles que vivem, nasceram aqui no nosso estado. Governador, muito obrigado pela entrevista e conte conosco do Grupo Barriga Verde, da TVBV, da Rádio Band FM, porque afinal a gente tem que propagar aquilo que dá certo. Então conte com a gente sempre. Muito obrigado, obrigado à TVBV, todos os colaboradores. É uma satisfação estar com vocês aqui e um excelente 2020 aí para todos da empresa e para todos os comunicadores de Santa Catarina e para todos os catarinenses. Muito obrigado. Tá certo, a você de casa, muito obrigado pela participação. Até a próxima.